Olá, meu nome é Melissa Alisson, eu sou aluna do terceiro semestre de Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, sede de Frederico Westphalen, e por meio desse vídeo eu vou expor a minha análise sobre a capa da revista Veja, edição 2769, que foi publicada em 22 de dezembro de 2021, e ela será realizada com base nos conteúdos apresentados até agora na cadeira de Produção de Sentidos, que é lecionada pela professora Marlusa e pela professora Luciana. Bom, com a criação de uma capa de revista, o objetivo do criador dela sempre vai ser tentar transmitir uma espécie de resumo do conteúdo que a revista vai abordar. Então, com a utilização de imagens, palavras-chave, paletas de cores, entre outros elementos. A escolha desses elementos também tem o intuito de chamar a atenção do público para que o leitor desenvolva o interesse pela capa e, assim, consequentemente, adquira a revista. Em um texto publicitário, nenhum elemento é abordado sem motivo. Então, por meio dessas ferramentas que eu citei, é possível aflorar no leitor sensações e sentidos a fim de desenvolver e ter uma maior aderência do público sobre a revista. Como é abordado no trecho do livro A Cozinha dos Sentidos, onde diz que, mesmo quando se trata de um texto escrito, é-nos continuamente proposto uma segunda mensagem nas entrelinhas da primeira. Então, em textos publicitários, principalmente, é muito abordado os conceitos de signo e sentido conotado. Por meio desses conceitos, o escritor e o criador da capa, como é apresentado no exemplo da questão, eles são capazes de determinar de que forma o texto vai ser apresentado para o leitor. Como é possível ver no exemplo da revista, a utilização de um título em letras maiores, com a presença de palavras mais curtas e de semelhança na escrita. Ao meu ver, esses elementos foram aplicados a fim de causar um primeiro impacto no leitor. Assim, ele ficará curioso, já que, com base nesse título, não é apresentada quase nenhuma informação sobre o conteúdo da revista, e assim caracterizando um signo linguístico, no qual ele precisa de um complemento para poder aderir a alguma explicação para o leitor, sendo essa o texto que o sucede, contendo um resumo do conteúdo. Outra ferramenta que é possível analisar logo de imediato na capa da revista é a presença das cores, em especial o vermelho, o azul, o preto e o branco. A utilização das cores também é uma ferramenta dos publicitários que faz com que seja transmitida sensações por meio do visual, como é apresentada pelo escritor Luciano Guimarães no seu livro A Cor como Informação, e é apresentado o conceito de bistrina, sobre a semiótica da cultura. Então, as cores elas podem ser apresentadas como informação utilizada do signo, como codificação cultural, e sendo assim, ela pode enfatizar as impressões que o leitor deverá aflorar ao ler a revista. Quando se tem acesso ao conteúdo da revista na íntegra, é possível relacionar as cores com os textos. A revista aborda notícias sobre o período pós-pandêmico, esse que foi o causador de inúmeras mortes e fases de dificuldade para a população. A utilização do tom vermelho de fundo e preto e branco nas pessoas vem com a finalidade de enfatizar essa transição de tempos sombrios para um período teoricamente melhor, já que segundo o texto expositivo da capa, a população passa agora por um período de mudança, que é enfatizado agora pela cor nas pessoas e pelo fundo mais claro. Todos esses elementos foram escolhidos a dedo para cumprirem com o propósito almejado. O conceito dos estudos do uso das cores foi apresentado com detalhes no livro de Guimarães, e a partir dele é possível realizar análises mais profundas sobre de que maneira as cores puderam interferir e complementar a transmissão de ideias da revista. Em conclusão, a revista conta com muitos elementos linguísticos e visuais, a fim de dar profundidade ao entendimento do leitor e a fim de transmitir na íntegra as sensações que o público poderá desenvolver com a leitura da revista e assim da capa que foi utilizada como exemplo. Então, assim eu finalizo a minha apresentação e essa foi a minha análise sobre a capa da revista Veja.